Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para trazer uma palavra, né? Uma palavra para que possamos refletir sobre nossas vidas, né? Que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele nos dá tantas coisas e às vezes estamos tão envolvidos com tantas outras coisas e não percebemos o quanto de bom que Deus nos dá. Tanto que Ele nos protege todos os dias, né? E nos momentos mais difíceis, Ele tem cuidado de nós, nos dando força para enfrentar os problemas. Porque nessa vida, aqui nesse mundo, né, Ele diz que nós teremos aflições, sim, mas tem de bom ânimo. E muitas das vezes precisamos ter uma vida de oração, porque quando nós oramos, né, Deus, Ele vem nos dar força, refrigério. Então, eu quero fazer aqui uma oração para que Deus traga nesse meio-dia, né, uma palavra de reflexão, uma palavra vindo dele para nós, para tudo aquilo que nós precisamos aprender e melhorarmos nosso comportamento, a nossa vida espiritual. Então, oramos. Senhor, nesta manhã, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã e por todos os dias da minha vida. Senhor, traga aqui uma palavra que venha, Senhor, sobre a tua direção e que entre em cada lar nesta manhã, em cada coração. E que, Senhor, essas palavras venham com unção, com a tua direção, que nada venha de mim. Então, Pai, somos gratos a Ti. Ó, Senhor, precisamos sempre de Ti, somos dependentes. E abençoa, Senhor, cada vida que nessa manhã, que essa gravação, Pai, alcance vidas, Pai. E abençoa, dando força, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos, porque Tu és o nosso Deus. O Deus de Moisés, de Abraão, Deus de Josué, Isaac e Jacó. És o nosso Deus. Amém. Estava lendo aqui Josué, capítulo 24, e o que o Senhor tem falado comigo aqui nesta manhã, né? O que Ele tem falado aqui? Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e nós não percebemos. Às vezes somos ingratos, né? Nem agradecemos. Sabe, queridos, o que Deus tem falado comigo é aqui nessa palavra, que a melhor gratidão, a melhor maneira de nós agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas é o arrependimento, é a humildade, é a obediência, o temor ao Deus que tudo vê. Essa é a melhor gratidão que nós devemos dar a Deus. Porque Ele não precisa de dinheiro. Ele não quer o sacrifício que Deus quer de nós é a obediência. Que nós aceitamos Ele como único e Salvador.
não praticamos o mal, a maldade para um com o outro, é a melhor maneira de nós agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas muitos não lembram, muitos não agradecem e continuam desobedecendo a Deus, desagradando a Deus. Deus tem dado tanto livramento para a sua família, para os seus filhos, no seu trabalho. Deus tem dado todos os dias oportunidades de arrependimento. Deus não tem deixado faltar o pão. Deus tem curado. Deus tem mostrado caminhos. Deus tem enviado pessoas para levar a palavra. Quantas coisas Deus tem feito. E às vezes nós não percebemos. Não demos valor. Então Josué aqui, ele estava falando, lembrando aquele povo o que Deus tinha feito na vida deles. Então vamos ler aqui no 24. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar. Depois ajuntou Josué toda a tribo de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: dá-lhe do rio antigamente habitaram os vossos pais, e terá o pai de Abraão e o pai de Naor, e serviram outros deuses. E eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, e dá-lhe... Você tem que limpar seu Android. E, porém, tomei Abraão, vosso pai, e dá-lhe do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã, e também multipliquei as suas sementes, e dei-lhe Isaque. E Isaque dei Jacó e Saul, e a Saul dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés a Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então enviei Moisés a Arão e feri ao Egito, e como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando os vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros, ante ao mar, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram ao mar sobre eles. E encobriu os vossos olhos, e vieram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto em muitos dias. Então vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam e darem do Jordão, os quais pelejam contra vós. Porém, dei as vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruíste diante de vós. E possuíste as suas terras, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, não quis ouvir Balaão, pelo que abençoando vós, ele vos abençoou e livrou das suas mãos. E passando vós ao Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, e os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os hebeteus, e os giganceus, e os
os hevereus e os jubizeus, porém os dei nas vossas mãos. E enviei, pois, diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como os homens dos reis dos amorreus, e isso não com as tuas espadas, nem com teus arcos. Eu vos dei a terra que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nelas, e comeis das vinhas e das oliveiras que não plantaste. Quantas coisas Deus fez aqui, né? Através de Josué. Quantas coisas, né? Livrou da mão de Faraó, né? Das mãos aqui, né? Porém, eu quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-se vós, abençoou e livraste das suas mãos. Né? Então, quanto Deus aqui foi com esse povo, né? Tirou ali do Egito, foram muitas guerras, muitas batalhas, e o Senhor deu uma terra próspera, deu uma terra ali, né? Que já estava pronta, né? Cheio ali, né? De sementes, de água. Então Deus abençoou esse povo, né? Por quê? Por causa do arrependimento, né? Ele vivia na idolatria, vivendo adorando os deuses ali do Egito. Então Deus ali foi trabalhando através dos seus profetas, né? Quanto livramento Deus deu aqui, né? Isaac, ele deu Isaac, Jacó, né? Todos nasceram nessa terra. Então, assim, foram um povo abençoado por Deus. Então, enviei Moisés a Arão e feri-o ao Egito, como eu fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Então, o Senhor feriu, né, aquele povo ali do Egito, Faraó. Então, o Senhor tirou o povo ali que vivia na escravidão, naquele lugar, sofrendo, sendo humilhado. Então, o Senhor preparou uma terra próspera e levou, né, ali aquele povo, tirando ali do Egito, da escravidão, na travessia do Mar Vermelho. Também ali o Senhor abriu o mar e deu um livramento. Quantas coisas aqui Josué trazendo à memória do povo. Amém? Então Josué fez de novo o concerto com o povo. Aqui no capítulo 14, versículo 15. Né? Então, Deus tem aqui, né, trabalhado aqui na vida desse povo, tanto livramento, né? E Deus é tão bom, né? E Josué fez um novo concerto com o povo. Então, Josué, capítulo 4, estamos agora aqui no 14. Né? Capítulo 4, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué falando com o povo, né? Trouxe a memória do povo, tudo aquilo que Deus fez. Então aqui ele está falando com o povo: olha, agora, pois, temei ao Senhor, servi com sinceridade e com verdade. Deixar de fora a idolatria, os deuses a qual serviram os vossos pais, darem do rio do Egito a servir, né, ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, ouvi ao Senhor, e escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra que habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né, a palavra abençoada aqui de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Que lindo, né? Porque o Senhor é o nosso Deus e Ele é o que nos fez subir a nós e ao nosso Pai da terra do Egito e da casa da servidão, e dos que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então aqui eles, aqui reconhecendo quanto Deus fez na vida deles, quanto Deus fez aqui, e o Senhor expeliu diante de nós a todas essas gente, até que morreu de morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor por quanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixais o Senhor e servis a deuses estranhos, então se tornará e fará mal e vos consumirá, e depois de fazer tanto bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de quem vos escolheis, e o Senhor para servir. E disseram: somos testemunha. Então Josué lhe perguntou, e Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que vos escolheste, e o Senhor para servir? E disseram: somos testemunha. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclina o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor vosso Deus e obedecemos a sua voz. Assim fez Josué o concerto daquele dia com o povo, pois o estatuto e o direito em Siquém. Que lindo, né? Então o povo ali realmente reconheceu que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Foi o Deus que o tirou do Egito, da escravidão. Foi o Deus que abriu o Mar Vermelho para eles atravessar. Foi o Deus que livrou da espada, das guerras, das batalhas. É o Deus que tem poder para derrubar barreiras, muralhas. É o Senhor dos senhores. Então eles passaram a crer, né? Porque no Egito existiam ali aqueles deuses, aquelas imagens, aquelas estátuas. E o povo ali, né? Eles tinham dificuldade de adorar um Deus que não vê. Nós não vimos nosso Deus, mas nós sentimos a sua presença. E eles ali ficavam incomodados, como pode? Nós não vimos esse Deus, e só vimos os milagres acontecerem. E eles vinham ali aquela imagem, adoravam ali aquelas imagens, mas nada acontecia. Era diferente. O Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Deus de Jeremias, Deus de Daniel, é um Deus invisível a nossos olhos. Mas nós conseguimos ver os milagres acontecer. Então eles não tinham essa sabedoria. Muitos vieram para ouvir e acreditaram, mas muitos se revoltaram, não quiseram obedecer, quiseram continuar. Mas aí veio a ira de Deus, né?
porque ali existiam pessoas que acreditaram. Então o Senhor tirou do Egito, né? Usou ali os seus profetas e deu ali a liberdade àquele povo. E aqueles que quiseram continuar na idolatria, no pecado, Deus mandou as pestes, a morte, a fome, a sede, transformou o rio Nilo em sangue. Veio todas as pragas. E todos ali, né, foram mortos porque não quiseram se arrepender. E assim foi no dia de Noé. O Senhor deu a última oportunidade àquele povo ali. E eles zombaram de Noé, chamaram Noé de doido, de maluco. Então veio a ira de Deus, porque era uma terra que estava em pecado, em abominação, idolatria. Estavam vivendo uma vida ali, né? Ninguém é de ninguém. Então, a ira de Deus veio ali sobre aquele lugar. Mas Deus deu uma oportunidade àquele povo, mas eles não quiseram obedecer. Assim foi no Egito. Deus enviou ali profeta, né? Deus enviou, né, pessoas ali enviadas por Deus para falar para aquele povo, para se arrepender, mas eles não quiseram. Muitos não quiseram, muitos sim. E assim foi na terra de Nínive, né? O Senhor enviou ali o profeta Jonas, porque ali o Senhor sabia que existia muitas crianças. O Senhor falou até em animais também, né? E existiam pessoas ali que iriam se arrepender, né? E quando Jonas começou a perceber o efeito ali, né? Do que realmente que Deus estava com ele, e ele começou ali a pregar o evangelho, a salvação, aquilo que Deus mandou. E ali aqueles reis ali, né? Se arrependeram, fizeram um jejum ali por toda a terra ali e se humilharam, porque o Senhor tinha falado que ia destruir aquela terra, né? O Senhor ia destruir aquela terra. E eles se vestiram de saco ali e deu a ordem ali para que todos jejuassem, né? Era um povo perverso, um povo que vivia na idolatria, sanguinário. Era um povo desobediente, a qual Deus tinha abençoado. O Senhor tinha dado uma oportunidade. Muitos ali obedeceram e foram salvos. Mas aqueles que não obedeceram, aqueles que voltaram, esqueceram de tudo que Deus fez, do perdão, da misericórdia, do livramento, esqueceram, não guardaram os mandamentos de Deus, continuaram no pecado, vieram e mataram a muitos, desde o grande ao pequeno, ao rico ao pobre. Virou uma terra sanguinária e perversa. Foram cruéis, mataram crianças, idosos. Eles tomaram aquela terra. Então, o Senhor disse: as portas se fechou para esse povo. Não tem mais jeito. Então o Senhor veio e mandou fogo do céu e queimou toda aquela cidade. Então, queridos, Deus está sempre dando oportunidade. Deus deu oportunidade àquele povo e muitos ali não quiseram, esqueceram da promessa de Deus e voltaram a viver uma vida de pecado, de idolatria, de maldade. Então, no dia de Noé também foi a mesma coisa. Noé pregou, falou, ninguém lhe ouviu.
E nos dias de hoje está acontecendo isso. O Senhor está falando, eu estou às portas, eu vou voltar. Estejas pronto, porque o Senhor pode nos chamar hoje. E para onde vai minha alma? Jesus pode aparecer nas nuvens aí, passei no piscar de olhos, o arrebatamento. Não adianta que não vai ter mais aqui, essas palavras vão se apagar. Não adianta você orar, já acabou, Jesus já veio, levou os seus escolhidos. Então ele está falando aqui nesta tarde, arrependei-vos, arrependimento. Lembra assim como o povo aqui, né? O povo aqui em Josué, eles lembraram de tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Tudo que Deus fez, os milagres, os livramentos, a terra fértil, tudo que Deus fez, livrou da mão do Egito, da mão dos cananeus. Então eles aqui foram abençoados porque eles guardaram os mandamentos. Mas aqueles que não quiseram, Deus mandou fogo, Deus mandou as pestes. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, e aqueles que foram atrás submergiram. Deus fechou o mar de novo e eles morreram ali afogados. Então, a desobediência nos leva a esse fim. E na volta de Jesus, estamos hoje também vivendo nesse mundo assim, em que o povo não quer se arrepender. Continua fazendo as coisas que não agradam a Deus. Não aceita Jesus, vive na idolatria, quer adorar a Deus, mas querem viver no pecado, não quer abrir mão do pecado. Porque no céu não entra o pecado, no céu não entra maldade, no céu não entra corrupção. Nos céus, Deus é santo. Deus é santo. O que Ele quer de nós, né? Aqui em João, capítulo 5, diz assim, começando aqui. Vou começar aqui no primeiro mesmo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que nele é nascido. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos o seu mandamento. Então aqui, né? Todos eles guardaram os mandamentos do Senhor. Então o Senhor abraçou, disse assim, esses são os meus filhos, né? Esses são os meus filhos que lutaram, sofreram, mas não perderam a fé, a confiança, porque esta é a caridade de Deus que guardamos, é os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que Deus quer de nós? Não é sacrifício, não, o sacrifício é o arrependimento, né? Porque essa é a caridade que Deus espera de nós. Porque todos que é nascido de Deus vencem o mundo. E a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Porque todos que é nascido de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, se temos fé em Deus, acreditamos que Ele é o único Deus verdadeiro, né? Nós vencemos todas as lutas, todas as tribulações. Então, é através da fé, da confiança em Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus. E este é aquele que veio por águas e sangue. Isto é Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue.
E o Espírito o que? Testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um: Pai, Filho e Espírito Santo. São as 3, né? As 3. Aleluia, Deus. Esses são os 3 que testificam: Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 forças da Santíssima Trindade. Oh, glória, né? Em 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num só. Aleluia. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho que em Deus não crê. Mentiroso o fez, portanto não creu no testemunho de Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, que esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Então muitos aí falam, né? Eu só creio em Deus. E aqui a palavra diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essas coisas eu vos escrevi para que saibas que tens a vida eterna e para quem crê no nome do Filho de Deus. Amém? Temos que crer, né? São as 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, que é em uma só pessoa. Então, queridos, temos que crer em Jesus, o Filho de Deus. Temos que crer no Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, para alcançarmos a vida eterna. Ah, mas eu creio em Deus. Mas tem que guardar os mandamentos. Guardar e obedecer. Porque sem a obediência, muitos ficaram para trás. Muitos não quiseram aceitar, adorar e obedecer. Ficaram para trás, cometendo pecado de abominação, de adultérios, né? São os pecados que entristecem a Deus e nos leva para o inferno. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Deus não gosta de coisas erradas. Que possamos meditar nessa palavra e lembrarmos tudo que Deus tem feito em nossas vidas e procuramos agradecer a Deus em obediência. Como estou agradando a Deus? O que Deus fez por mim? O que estou dando para Deus em troca? Isso é obediência. Não fique dando dinheiro, pagando, ajudando um ao outro para que Deus te perdoe. Não, não é isso que Deus quer. Devemos ajudar um ao outro, sim, ter caridade, sim. Mas para que nós alcançamos a vida eterna, nós temos que nos arrepender. Aceitar Jesus como único Salvador e não desobedecemos a Deus. Porque caridade não leva-nos para o céu sem a obediência. Damos dinheiro. Eu vou fazer vários propósitos, né? Não é isso que Deus quer. O fardo é leve. O arrependimento que Deus quer é obediência. Faz parte, sim, ajudarmos o próximo, mas isso nós não devemos fazer para garantir a nossa salvação. Nossa salvação é a obediência a Deus. Então ele fala, né?
que não adianta nós colocarmos a oferta no altar se a nossa vida está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Não adianta darmos o dízimo, a oferta na casa do Senhor se estamos mal com nosso irmão. Devemos guardar e ir lá nos consertar primeiro. A caridade, sermos bons, não é tudo. É obedecer a Deus, é andar nos mandamentos de Deus. Não cometemos corrupção, não cometemos adultério, não cometemos maldade com o nosso próximo, ambição. Por que o inimigo foi expulso? O anjo Lúcifer foi expulso dos céus por causa da missão, da falta de humildade, de entender que ele não era superior a Deus. Ele não aceitou ser inferior. E ele quis passar ali, a sua esperteza ali, mas ele não sabia de todos os segredos de Deus. Então foi expulso dos céus. Então o Senhor não quer avarentos, não quer orgulhosos nos céus, não quer corrupto nos céus. Então que possamos guardar essas palavras, que possamos entender que Deus é santo, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele é amor, mas ele é justiça. E todo aqui na sua palavra, ele foi justiça contra aqueles que não obedeceram os seus mandamentos. Que possamos, guardar essas palavras no nosso coração. Jesus está voltando. Eu não quero ficar. Terrível serão os dias depois da volta de Jesus. Ah, queridos, ai daqueles que ficarem, Que possamos melhorar nosso caminho hoje. Porque hoje estão aí, a ira de Deus virá sobre essa terra. Assim como todos aqui, nessa palavra, nesse livro, que não obedeceram, assim será. Nesse tempo aqui em que estamos vivendo, a desobediência, na vinda de Jesus, ele disse sim, ai daqueles que ficaram, que possamos melhorar os nossos caminhos, porque não sabemos o dia de amanhã. Se o Senhor nos chamar, que será da nossa alma? Que será? Para onde a nossa alma irá? Porque na vinda de Jesus, aqueles que estiverem em obediência, aqueles que partiram obedecendo a Deus, esse corpo aqui vai ser transformado, esse corpo aqui de doença, que está prestes à morte, vai ser transformado em corpo eterno, glorioso, e vamos nos encontrar com Cristo. E muitos aqui vão ser julgados, porque Deus é justiça, juiz, advogado. E vai ser assim, para aqueles que não acreditaram. Não vos reconheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E vai ser muito triste. Vai ser como nos dias de Noé, que bateram na porta e não pôde mais abrir. E veio o dilúvio e todos morreram. Assim foi ali no Egito, que o Senhor mandou fogo do céu e consumiu aquele lugar. Assim foi na terra de Sodoma e Gomorra, que Deus enviou fogo do céu e queimou toda aquela cidade por causa do pecado. E assim foi também, ali na cidade, ali em Israel. O Senhor dos Exércitos, com seus exércitos, estão prontos, só esperando a ordem do Senhor Deus para vir nas nuvens. Então ele diz: estás na sentinela, eis que venho sem demora,
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a tua alma, zela pela tua alma, para que não fique aqui nessa terra. Eis que vem sem demora. Eis que vem, arrependei-vos. Arrependei-vos, assim o Senhor fala. E que nesta tarde Deus abençoe a sua vida e guarde e te dê essa humildade no coração de arrependimento a Deus. Que possamos ter sinceridade a Deus, né? Para que o Senhor nos alcance as nossas orações, a nossa súplica. Precisamos nos humilhar perante a Deus e nos arrependermos. Então, que Deus abençoe a sua vida agora nesta tarde, trazendo a salvação, que todo mal caia por terra, todo impedimento, todo pensamento ao contrário. Que essa palavra venha no seu coração, que você possa valorizar tudo aquilo que Deus tem te dado, todos os livramentos. Até aqui o Senhor tem colocado na tua mente, diante dos teus olhos, o despertamento. Arrependei-vos, eis que venho sem demora. Que a salvação entre na sua casa, na sua vida nesta tarde. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esta tarde, por esta palavra. Entre agora, Senhor, em cada lar, abençoando família, quebrando, Senhor, todo mal, todas as correntes do mal, tudo aquilo que prende o teu povo a não seguir, Deus, os teus mandamentos, que seja quebrado agora todo mal em nome de Jesus. Que haja libertação. Que haja libertação nessas vidas, Deus. Liberta, Senhor, o teu povo. Desperta cada um. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada. Tenha uma linda tarde sobre as bênçãos do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.